de passar a palavra para o Jonathan Benchimol, que é nosso vice-presidente da Associação Panamazônia, para dar as boas-vindas. Jonathan, se você me permite, eu gostaria logo de fazer aqui uma leitura rápida do currículo dos palestrantes. Pode ser? Perfeitamente. Ok. Bem, então, Dr. Jaime Benchimol é graduado em Economia pela Universidade de Miami, com mestrado em Administração pela Universidade Berkeley. Em 1980, ao regressar dos Estados Unidos, ingressou nas empresas da família, a Bemol e a Fogás, contribuindo com o crescimento das atividades empresariais. Com efeito, essas empresas se tornaram os maiores contribuintes de ICMS no segmento comercial no estado do Amazonas, gerando mais de 3 mil empregos diretos. E, atualmente, o Dr. Jaime Benchimol exerce a presidência da Fogás. O senhor gostaria de complementar, Dr. Jaime? Não, está bem. Obrigado. Muito obrigado. O Antônio Azevedo. O Antônio Azevedo é graduado em Administração e Economia pela Universidade Federal do Amazonas, com especialização em Finanças e Gestão Empresarial. Desde a juventude trabalha na importadora Tevelar, empresa fundada por seu pai, o saudoso comendador José Azevedo. E a Tevelar é uma rede com mais de 50 lojas, que gera mais de 800 empregos diretos. O Antônio Azevedo também é sócio-diretor da Yamaha Motor da Amazônia e atualmente é CEO do Grupo Tevelar. É fundador e atual vice-presidente do CODESE. O José Benchimol é graduado em Economia pela Universidade de Stanford, com mestrado em Administração pela Universidade da Califórnia, Los Angeles. Atualmente é diretor comercial da Fogás. Bem, com isso, eu passo a palavra para o nosso vice-presidente, Jonathan Benchimol. Jonathan, por favor. Boa tarde a todos. Eu queria agradecer ao apresentador, aos moderadores e ao Belisário pela capacidade de organizar, planejar e estruturar esse evento. Agradecer aos que estão aqui participando da apresentação também. Eles são os clientes da Panamazônia, não somente como associados, mas o foco de toda a entidade, todo estabelecimento é agradar os seus clientes, e é isso que tem sido o foco. Lembrando que uma associação ela é tão boa quanto a somatória da capacidade intelectual dos seus associados. E eu acho que os 4 associados que estão participando no evento de hoje dispensam apresentações adicionais já realizadas pelo Belisário, da sua elevada capacidade empresarial, intelectual, administrativa e tudo mais. Não só isso, é a habilidade de todos os aqui citados no fator curiosidade. Todos os aqui que vão apresentar hoje são pessoas curiosas e, ao ser curiosas, gostam de pesquisar, gostam de ler, leitor vorazes, por que não se dizer, e isso agrega valor na sua capacidade de transmitir conhecimento aos demais associados. Sem delongas, afinal de contas, a brevidade é uma das outras grandes virtudes. Eu vou passar a palavra ao Belisário como moderador e aos associados, desejando êxito a esse evento. Jonathan, muito obrigado mais uma vez por sua atenção e pelo seu constante apoio à Associação Panamazônia. Renovo meus agradecimentos a todos, inclusive a todos que estão assistindo, a Carolina Cunha, que está nos ajudando também com a organização, muito obrigado.
E, Carol, eu acho que agora vai passar para o Dr. Jaime, por favor. Muito bem. Podemos iniciar, então? Dr. Jaime, por favor. Muito bem, muito obrigado. Boa tarde a todos, obrigado pela presença, obrigado pelo convite da Panamazônia, o Belisário, aí a introdução feita por ele, pelo Jonathan, e ao Antônio e ao José, por estarem dividindo comigo essa sessão aqui, essa apresentação sobre o que a gente considera que vai ser a vida empresarial após a crise do Covid. Antes, no entanto, eu gostaria de fazer alguns rápidos comentários iniciais para contextualizar a nossa discussão, que vai ser eminentemente empresarial. Mas, antes disso, os comentários iniciais serão um pouco mais na área econômica, para permitir a contextualização do que a gente vai comentar mais adiante. Então, o primeiro slide, que traz aí 3 comentários iniciais, se a Carolina puder colocar na tela. O primeiro tem a ver com a questão econômica mundial, efetivamente, né? Então, nós estamos aqui, de um momento para outro, em poucas semanas, o mundo saiu do caminho da prosperidade para um caminho de uma recessão profunda, em alguns casos até uma depressão, em que nós devemos estar, nesse momento, a estimativa é que o PIB mundial deve cair em torno de 5% em 2020, mas isso é uma média, muitos países vão sofrer muito mais do que isso e outros talvez um pouco menos. Nós acreditamos que o Brasil vai ter um crescimento negativo, um pouco mais acentuado do que a média do PIB mundial, aí entre 7% e 14%. E o número assim tão largo é porque nós estamos ainda nos primeiros meses da crise. E nós temos um grau de insegurança muito grande sobre o que está por vir. Eu diria que a maior chance é que seja um número entre menos 7% e menos 10%, sendo o menos 7% o cenário, na minha opinião, otimista desse processo. Muito bem. Com relação ao nosso estado do Amazonas, que é onde nós vivemos e onde a maioria dos que estão assistindo, eu estou vendo aqui, temos 71 pessoas presentes, então a maioria das pessoas que está assistindo se interessa um pouco mais pela questão do estado do Amazonas. E aqui, certamente, o impacto vai ser um pouco diferente. Nós vamos ter uma retração na demanda proveniente de uma diminuição do apetite do consumidor brasileiro, do aumento do risco percebido, da falta de confiança do consumidor brasileiro, de um modo geral, que diminui a demanda pelos produtos discrecionários do polo industrial de Manaus. Nós não produzimos produtos essenciais, são produtos discrecionários. Você consome apenas quando tem renda disponível para isso. Portanto, o impacto tende a ser maior do que a retração da renda. Ou seja, quando a renda cai 5%, tipicamente a demanda pelos produtos discrecionários cai um pouco mais de 5%, 6%, 7%, 8%. E quando a demanda sobe 5%, então o consumo de produtos discrecionários sobe ainda mais. Então, esse é um aspecto. O outro aspecto é que, pelo lado do custo, a desvalorização cambial que já houve, agora diminuiu um pouco, mas ainda assim, 5,30, por exemplo, o preço do dólar em real, é uma desvalorização considerável comparativamente ao período de antes da crise, e isso deverá ter um impacto sobre os custos dos fabricantes aqui no polo industrial de Manaus, que fatalmente terá que ser repassado aos preços, diminuindo ainda mais a sua demanda. Eu não coloquei aqui, mas os outros 2 itens importantes da economia amazonense, que são a indústria de petróleo e, em menor escala, um pouco da indústria de turismo, serão fortemente impactados. A indústria de petróleo passou por períodos, ainda passa por períodos de baixa de preço muito acentuados, comparativamente ao início desse ano, aí cerca de 30% de queda nos preços de petróleo. E a indústria de turismo, então, nem se fala, essa praticamente paralisou
com uma crise a nível mundial de todos os elos da cadeia ligados ao turismo, desde as empresas de transporte, até os hotéis, até as atividades turísticas como um todo. Então, nesse caso, a crise é bem mais profunda. Ainda sobre o polo industrial de Manaus, é relevante comentar que alguns segmentos de produtos que nós estamos aqui manufaturando, eles mostraram alguma resiliência durante a crise. É o caso de televisores, porque as pessoas se internaram em casa, então muita gente adquiriu novos aparelhos, computadores, a mesma coisa, videogames, telefones celulares e etc. São aparelhos que tiveram uma utilização intensa durante a crise e, por esse motivo, a demanda caiu menos. Não é que não tenha caído, ela caiu, mas de uma forma menos acentuada do que se imaginou, o que é de um lado positivo também nesse caso. Mas, ainda assim, a minha leitura é que a queda do PIB do Amazonas será ligeiramente superior à queda do PIB brasileiro, que não será pequena. Portanto, aí talvez 1 ou 2 pontos percentuais pior do que o PIB brasileiro. Então, se o PIB brasileiro cair 7%, nós devemos cair aí na faixa de 8% ou 9%. Essas são estimativas, claro que preliminares, tem muito a ver com a intuição e a experiência de quem já está aqui acompanhando a Zona Franca e o resto do Brasil há alguns anos, né? Muito bem. O terceiro comentário inicial que eu gostaria de falar, e esse não é o tema da nossa apresentação, porque esse aqui é um tema sem fim, né? Mas, de qualquer maneira, eu acho que ele é relevante de ser mencionado, é a polêmica entre aqueles que preferem o lockdown, né? Ou seja, o fechamento da economia na tentativa de preservar, talvez, algumas vidas, e aqueles que propõem a abertura da economia com algumas medidas sanitárias seletivas. Então, aqui, claramente, eu me posiciono a favor dessa segunda corrente e acho que o mundo, ao olhar para trás daqui a algum tempo, verificará que nós cometemos talvez um dos maiores graves erros econômicos da história ao fecharmos as nossas economias e continuarmos, na maior parte das vezes, pagando o mesmo preço que pagaríamos em termos de vida, mas com custos muito mais altos em termos de empregos perdidos, centenas de milhões de empregos perdidos, centenas de milhões no mundo inteiro de pessoas empurradas para graus intensos de pobreza, alguns para a pobreza absoluta. Fala-se, inclusive, em torno de 350 milhões de pessoas a mais sendo empurradas para a miséria absoluta, né? E um exemplo aqui, que está próximo da gente, é o caso do Haiti. O Haiti tem 35% do seu PIB proveniente de remessas de emigrantes haitianos no exterior. E esses são muito impactados, a maioria deles está desempregada e não consegue mandar recursos para sustentar suas famílias. Então, países como Haiti e outros estão tendo crises enormes, crises humanitárias enormes por conta do lockdown. Além disso, temos problemas que eu já mencionei um pouco antes, de atraso escolar, problemas de relacionamentos domésticos entre as pessoas, pela dificuldade em lidar tantas pessoas num ambiente restrito, agravamento muito sério de doenças mentais, redução na expectativa de vida em razão do empobrecimento. E isso vai se refletir em custos, em vidas, nos próximos anos, à medida que nós retroagimos economicamente. E ainda casos de pessoas que deixaram de se tratar e que vão morrer por não terem recebido o tratamento adequado pelas suas doenças crônicas, seja câncer, seja doenças renais, sejam outras doenças, etc. Então, o efeito do lockdown não é apenas na economia. Se fosse só pela economia, isso provavelmente já justificaria a sua abertura. Mas
ele se projeta além da economia em todas essas variáveis que eu mencionei. Por isso, além disso, há que se considerar que nós estamos desorganizando completamente, com o fechamento da economia, as finanças das famílias, das empresas, dos governos, aumentando brutalmente a dívida pública. E para vocês terem uma ideia, o déficit público deste ano no Brasil vai ser 700 bilhões de reais, ou até mais, provavelmente, porque ainda não está, nós não sabemos ainda todos os gastos que vamos acontecer, 700 bilhões de reais, equivalente a toda a economia da reforma da Previdência durante os próximos 10 anos. Ou seja, o custo econômico, efetivamente, é dramático. Portanto, há um estudo do Banco Mundial recente mostrando que, para aqueles países que demoraram, e o fechamento das suas economias, e a maioria dos países demorou isso, porque no início, um caso você não tinha como justificar, então praticamente não tem nenhuma vantagem do ponto de vista sanitário, do ponto de vista de salvamento de vidas, você ter feito o lockdown ou ter feito medidas seletivas, protegendo apenas aqueles grupos mais vulneráveis. Então, claramente, o mundo foi por uma corrente aqui devastadora, em que nós vamos ver o pior das duas situações. Como disse um pesquisador da Universidade de Columbia, em Nova York, ele diz: no final da história, nós fizemos a economia e o vírus. E Nova York é um exemplo. A cidade de Nova York, com 15 milhões de habitantes, teve mais de 20 mil mortes, quase o equivalente do Brasil inteiro até agora. Então, o Brasil está com em torno de 27 mil, mas a cidade de Nova York teve. Ou seja, muito difícil, a despeito de terem feito lockdown, de terem as rupturas. Bom, então, dito isso, eu queria só passar para o próximo slide e depois fazer alguns comentários rápidos aqui. Então, nesse quadro aqui, é um estudo da McKinsey. A parte de cima é um rápido e efetivo controle do vírus, o que não aconteceu. Então, a parte de baixo mostra com mais clareza a probabilidade da variação da queda do PIB real. E no Brasil, mostrando aí uma possibilidade de queda aí de 8% aproximadamente, 8,6% aí na parte inferior à direita da coluna. No próximo slide, apenas para contextualizar também, uma curva epidemiológica típica, em que, novamente, você tem uma fase mais aguda, durante 3 meses, a fase mais aguda da crise, e depois os próximos 12 a 18 meses, que é o que a gente espera que ainda vai ter algum impacto, com pequenas ondas de recrudescimento da epidemia. Então, essa é a situação típica que a gente vê, até que, efetivamente, se descubra um tratamento ou uma cura para a doença, ou, melhor ainda, uma eventual vacina que seja eficaz e que possa alcançar os 7 bilhões de habitantes desse planeta, o que é uma proposta muito difícil. O próximo slide mostra, só rapidamente, o próximo slide mostra mais ou menos onde estão. Esse estudo foi do início de maio, então ele tem mais ou menos uns 20 dias, mostra que o Brasil está navegando na tempestade, ou seja, nós ainda não chegamos no pico da doença. Embora, no caso da cidade de Manaus, claramente, nós já alcançamos o pico, já estamos na descendente da nossa curva. Então, a questão aqui de o Brasil, falar em Brasil, o Brasil é um país muito grande para merecer um ponto só nessa curva. Nós temos vários estados, cada estado num lugar diferente, e mesmo dentro dos estados, vários municípios em situações diferentes. Claramente, na nossa região, por exemplo, Manaus está numa fase muito mais avançada da epidemia do que, por exemplo, o estado de Rondônia ou o estado do Acre, apenas para dar como exemplo.
Então, o próximo slide, por favor. E aqui, como essa crise está afetando a vida dos brasileiros, né? 80% está pessimista ou inseguro com relação à economia, isso tem um grande impacto sobre o consumo, 40% com muito medo de perder o emprego, 50% com um impacto negativo na renda e 70% cortando gastos, né? Então, a única referência, aí mais um gráfico, por favor, a única referência que nós temos sobre o que está por vir é se nós olharmos o que aconteceu com a China, né, que passou pela crise no início do ano e agora já está na fase pós-Covid, né? E nós vemos, por exemplo, que lá as coisas caíram, o consumo caiu cerca de 60% durante o período do chamado lockdown e depois se estabilizou com uma queda aí em torno de 21%, ou seja, 79% do que era anteriormente. Então, a utilidade dessa visualização é que nós temos uma ideia, pelo menos das empresas, em média, deverão voltar para patamares aproximadamente equivalentes a 80% do que era. Isso tem utilidade porque permite os empresários se programarem para terem mais ou menos esse tipo de demanda e ajustarem os custos das suas empresas para conseguirem ser viáveis com um patamar um pouco menor, né? E, por último, aqui, antes de passar a palavra aos outros participantes, eu queria apenas me referir a um estudo da UEA, feito aqui em Manaus, que mostra que 86% das empresas pesquisadas, em uma amostra apenas na cidade de Manaus, estão sofrendo, ou seja, em vários graus de sofrimento, com quedas, vamos supor, acima de 20% do que tinham usualmente. E essa grande maioria na área de hotel, restaurantes. Pode ver o próximo slide, por favor? Hotéis, restaurantes, transporte de passageiros, comércios e centros comerciais, alguns serviços médicos caíram muito, é o caso de dentista e outros, por exemplo, e os serviços de um modo geral. E aí tem ainda as empresas que estão sobrevivendo, aqueles que estavam em negócios essenciais, como atividades agrícolas, supermercados, farmácias, alguns segmentos de energia e alguns serviços médicos, né? E aí um grupo menor, muito pequeno, de empresas que estão prosperando, que ficaram do lado do sol da crise, né? Então, aquelas empresas que fazem material de higiene, que fazem máscaras de proteção e equipamentos de proteção médicos, etc. E algumas de tecnologia, comunicação, de teleconferência, né? Como é o caso do Zoom, que nós estamos utilizando hoje aqui. O Zoom tinha 10 milhões de usuários em janeiro, passou para 300 milhões de usuários em maio, né? É dificílimo para eles, inclusive, para conseguir viabilizar isso. Mas eles multiplicaram 30 vezes o número de clientes durante essa crise. Então, e outras empresas de telemedicina, e-commerce, serviços de delivery, empresas que estavam melhor posicionadas na área digital e que, por conta disso, sofreram menos. Então, esses são os comentários iniciais. Eu queria, então, passar a palavra ao Antônio e ao José aqui. Bem, doutor Jaime, muito obrigado. Bem, agora passamos a palavra para o nosso primeiro debatedor, Antônio Azevedo, mas antes, doutor Jaime, gostaria só de manifestar que a associação, a sua posição a respeito da quarentena coincide perfeitamente com a posição da Associação Panamazônia, que inclusive já foi manifestada publicamente. Muito obrigado. Antônio, por gentileza. 3 minutos, Antônio. Primeiramente, parabenizar o Jaime pela clareza na explicação, deu um resumo muito claro do que está acontecendo. Bem, a gente sempre analisa o estado do Amazonas a parte do Brasil, porque quando no Brasil, no resto do Brasil, né, tem uma recessão, aqui tem uma depressão. Mas agora a depressão é no Brasil. E qual é o nome que nós vamos dar
para a situação. A região precisa ser matriz, polariza e nos dá essa vulnerabilidade, que exatamente é a indústria. Nós somos a região, o estado mais industrializado do país, então nós dependemos fundamentalmente desse modelo. E como a nossa indústria não é bens de consumo imediato, não é alimento, não é produto essencial, sempre que tem algum problema econômico, nós ficamos à deriva, nós ficamos sofrendo muito mais do que o país. Então, olhando desse ponto de vista, aí a gente vê cada vez mais a necessidade de repensar novas matrizes econômicas, né? É o trabalho que o CODES vem fazendo ao longo desses 2 anos e que, com certeza, agora vai se evidenciar a necessidade de nós diversificarmos, né, a nossa matriz econômica da região, principalmente matrizes vocacionadas, né, aquilo que nós podemos ter um diferencial competitivo. Bem, agora, do ponto de vista da mudança que está acontecendo no mundo, nós temos a questão da globalização, que está sendo colocada em xeque na medida em que os países começam a verificar que uma concentração muito grande lá na China, como um motor econômico mundial e fornecedor de componentes, de partes, acessórios, né, e até agora também de tecnologia de chips, né, e de medicamentos, antibióticos e tudo mais, mostra um grande risco que o mundo passa. Então, isso já está havendo um movimento mundial, né, no deslocamento da dinâmica, né, de produção, talvez ali, que vai haver. O Japão já se posicionou, algumas nações também, os Estados Unidos, fortemente, de deslocar parte dessa produção para mais próximo dos seus países. A gente sabe que, na teoria econômica, você vai alocar os recursos onde tem uma forma mais barata. E essa sempre foi a lógica da China. Por isso, todas as indústrias praticamente foram para a China, as indústrias que dependiam de mão de obra intensiva. E ela é uma grande fornecedora para todo mundo. Então, dentro dessa lógica, eu acho que também tem uma oportunidade para a nossa indústria local, na medida em que nós podemos adensar um pouco mais a nossa cadeia produtiva e depender menos, né, de insumos importados. Porque toda a cadeia global de produção, ela está atrelada fortemente à China, e não tem um país que não dependa do outro hoje. E nós estamos vendo assim, a globalização sendo colocada em xeque, né? Nós temos aí um Trump, nós temos aí o Brexit, né? São tendências, não é agora com a crise do Covid-19, mas é uma tendência já mais ou menos já de algum tempo, né? Em que os países estão se olhando, estão ficando mais nacionalistas, olhando mais para dentro de si. Isso abre, de qualquer forma, algumas oportunidades que a gente não pode descartar para a nossa indústria, para o nosso modelo no curto prazo. É claro que essa pandemia ela tem data para acabar, começou, ela foi muito intensa, mas as grandes tendências no mundo elas vão continuar, né? A tendência, por exemplo, do confronto Estados Unidos e China. Isso vai continuar e foi intensificado agora, né, com essa crise na saúde. Isso faz com que todo o planeta sofra, né? O dólar dispara, então mexe com a economia de todo mundo. Isso vai ser potencializado. E a outra tendência assim, que perpassa a crise é essa desarticulação da globalização. Acho que a dinâmica da globalização, tal como foi concebida no mercado comum, né, nos grandes blocos, a gente está vendo cada país olhando para si. Os Estados Unidos dizendo primeiro, os Estados Unidos primeiro, os americanos, né? Então, isso faz com que o Brasil
tenha que repensar suas parcerias estratégicas também. Muitas vezes a gente quer ser aliado de determinada dos Estados Unidos, mas a gente também vai ser aliado dele também com os seus inimigos, e a China é o nosso maior parceiro. Então, nós temos que desvincular a ideologia da economia e aproveitar as oportunidades que nós somos ainda um país pobre e nós não temos uma participação muito grande na dinâmica comercial do mundo. Nós não estamos inseridos nas grandes cadeias produtivas e nós precisamos fazer alianças acertadas, e a China depende muito do Brasil, e o Brasil depende da China. Não tem outras alternativas que a China possa, né, contar para alimentar um contingente de mais de 1 bilhão de habitantes. Então, seriam essas minhas considerações em termos macroeconômicos. Antônio, muito obrigado. Excelentes considerações. Podemos passar para o José, Antônio? Já terminou? Bem, muito obrigado. Excelente. José, com você agora, por favor, José Benchimol. Mais 3 minutos para os seus comentários iniciais. Tá ótimo, Belisário. Boa tarde a todos. Foi um prazer participar aqui desse debate, junto com o Antônio e com meu pai. Eu tenho, basicamente, alguns comentários nessa área macroeconômica e também na área microeconômica. Na área macroeconômica, a minha principal preocupação nesse momento é um grande descasamento que há entre a precificação dos ativos. Eu acho que isso aqui oferece um risco muito grande para a economia mundial, essa injeção de capital que os governos colocaram no mundo inteiro, no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa. Isso oferece um risco aí de médio e longo prazo tremendo para as economias. Bolhas em preços de ativos, bolhas na área imobiliária, na área de títulos públicos, na área de ações e etc. Então, eu acho que isso aqui é um risco que a gente precisa estar atento para ele, que pode impactar aí o médio e longo prazo das nossas economias. A questão da inflação, eu também vejo com certa preocupação, um risco aí moderado para alto da inflação no médio e longo prazo. Eu acho que os governos erraram na injeção de recursos na economia como um todo, e que a população vai pagar com uma alta e média para alta inflação no médio e longo prazo, junto com déficits, em muitos casos, insuportáveis para muitos países no médio e longo prazo. Então, eu acho que isso aqui é um risco. No caso do Brasil, nós temos já há 7 anos seguidos déficits fiscais, e isso é um motivo ainda maior de preocupação. No caso macro também, que eu acho que é uma lição desse cenário, colaborando aí com o que o meu pai falou, eu acredito que essa decisão, né, de lockdown que as economias tomaram mostra que o quão preparado será que o mundo está para tomar decisões tão grandes e tão importantes no futuro, relacionadas à guerra, relacionadas a outros tipos de epidemia, problemas globais e etc. Então, eu acho que isso aqui é um risco para os negócios que a gente precisa estar atento. Do ponto de vista microeconômico, do ponto de vista voltado aí para o consumidor, voltado aí para as empresas, eu acho que aqui, assim, o consumidor mudou, mas ele não mudou tanto quanto eu acredito quanto que ele era. Eu acho que ele, nesse período em casa, ele teve mais tempo para refletir e provavelmente ações que já vinham sendo tomadas vão apenas se aprofundar. Talvez o ritmo seja mais profundo. O consumidor vai estar buscando aí custo-benefício, vai estar buscando serviço, vai estar buscando produtividade, as empresas vão estar buscando produtividade. Então, eu acho que é mais uma aceleração de tendências que a gente já vinha vendo do que efetivamente uma mudança muito grande no comportamento do consumidor.
eu acho que aqui é importante a gente fazer um balanço, né? Porque às vezes a gente vê, ok, é um momento de ruptura, de mudanças, mas não necessariamente tem que abandonar o que funcionou no período pré-Covid, né? Isso, porque senão isso aqui provavelmente a tomada de decisão pode ser distorcida. Então acho que é um balanço a partir de agora do que funcionou antes e do que é necessário, né, para funcionar depois. Então, eu acho que esse aqui deve ser o mindset que talvez prevaleça aí nesse período. A gente vai ter um consumidor muito mais cauteloso e um empreendedor também muito mais cauteloso, né? Pensando já na próxima crise. Então, eu acho que isso aqui deve fazer uma parte significativa desse processo. E também, eu acho que uma das grandes mudanças, como já foi falado, é a questão efetivamente do digital, né? Do digital da porteira para fora é o que a gente deve ter. Eu acho que a grande mudança nesse processo vai ser são, né, o crescimento dos marketplaces, né? Tanto para serviços quanto para comércio, quanto para as indústrias. Então, esses três segmentos, serviço, comércio e indústria, vão ter que moldar, vão ter que se adaptar o seu modelo de negócio para conviver com essas plataformas, né? Desde Uber, Rappi, iFood, Magazine Luiza, Amazon, Mercado Livre, que todos eles cresceram 30%, 40%, 50%, 100% nessas crises e que vão ser certamente players dominantes nesse processo e vão estar afetando esses mercados aí nos próximos anos. Então, eu acho que um último ponto aqui nesse período de recessão, eu acho que não só as empresas vão ter que estar preparadas para lidarem com essa economia de 90%, como a The Economist tem chamado, né, como foi mostrado na apresentação, ou seja, vai ficar faltando ainda 10%, 20% da economia, e como é que você vai conviver com esse processo? Eu acho que a gente vai ter aí uma necessidade das empresas, né, de uma busca violenta do ponto de vista de eficiência, e isso vai gerar consequências do ponto de vista competitivo, né? Eventualmente as empresas vão ser forçadas a competir com margens menores, competidores cada vez melhores, empresas melhores, e isso deve ter aí um impacto aí no médio e longo prazo de como é que as empresas, o que elas precisam, né, para sobreviver e para terem sucesso aí no médio e longo prazo. Então, com isso, passo a palavra aí de volta para o Belisário para conduzir a reunião. José, muito obrigado. Seus comentários excelentes. Bem, então agora passamos novamente a palavra ao Dr. Jaime, que vai fazer a parte principal da apresentação dele. São 15 minutos. Dr. Jaime, por favor. Obrigado, Belisário. Parabéns ao Antônio e ao José pelos ótimos comentários. Eu queria também pedir desculpa para algumas pessoas que não estão nos ouvindo, porque eu estou vendo aqui que já bateu em 100 o número de... E a nossa plataforma exatamente. Só são 100, bateu em 100 e agora está em 97, 98. Algumas pessoas provavelmente não estão conseguindo entrar. E a falha foi minha, Belisário, porque eu criei uma conta na Amazônia e eu não antevia que nós fôssemos ter mais de 100 pessoas, mas é uma boa notícia e eu elogio ao seu trabalho. Não, doutor Jaime, doutor Jaime, perdão, eu tenho que lhe interromper. Isso, na verdade, é em razão do seu prestígio. É muito difícil conseguir chegar a 100 pessoas. Eu não me imaginava que nós conseguíssemos. É seu prestígio, doutor Jaime. Muito obrigado. E do Antônio e do José. E do Antônio e do José. Mas aqui, com relação, então, às empresas, são 4 temas que dominaram a preocupação das empresas durante essa crise. Os 4 temas são a demanda dos clientes, o relacionamento com os fornecedores, o saldo de caixa, a preservação do caixa das organizações e o relacionamento com as pessoas, né? Então, e a saúde, naturalmente, dessas pessoas. Mas esses 4 temas
eles podem ter maior ou menor prioridade dependendo do tipo de negócio em que você está. Eles não estão necessariamente numa ordem de importância. A ordem de importância depende da natureza de cada organização. Mas, essencialmente, são esses 4 temas. Então, agora, o que eu vou propor, na realidade, essa é a última parte da apresentação, é muito mais uma série de perguntas do que as respostas, né? É instigar os empresários para que eles consigam responder essas perguntas de tal modo que isso possa jogar alguma luz sobre o caminho que eles devam trilhar daqui para frente. Então, efetivamente, eu peço desculpas àqueles que estavam esperando muitas respostas, mas, na verdade, nós temos muitas perguntas aqui a fazer. Então, primeiro, quando nós olharmos para o cliente, a pergunta para fazer é quão inseguro, quão assustado ele ainda está com o Covid. O seu cliente, efetivamente, na sua avaliação. Porque isso vai definir de uma forma muito clara o seu comportamento. Ainda, quão impactadas foram as finanças desses clientes e o emprego desses clientes. Porque nós sabemos que há um impacto grande, macro, mas em determinados grupos esse impacto pode ser maior do que em outros. Em certas regiões, por exemplo, se você é uma região que vive do turismo, então, efetivamente, você está numa situação muito mais complexa do que em outras. Portanto, essa avaliação de como foram impactadas as finanças e o emprego é essencial. E, em seguida, a questão da segurança sobre o futuro. Acho que um dos 2 apresentadores mencionou que, efetivamente, agora, nós nunca imaginávamos que essa crise fosse possível, mas agora nós vimos que ela é possível. Isso significa que o nível de poupança que as pessoas precisam ter é muito mais alto do que elas imaginavam para prover para o seu futuro. Então, a confiança em gastar é muito menor, porque agora diz, e quem me garante que não vai vir um novo vírus daqui a 2, 3 anos, 4 anos, 5 anos? E se acontecer? Portanto, isso vai ficar ainda na mente das pessoas por muito tempo. Porque nunca houve uma paralisação dessa magnitude na história. Nós estamos falando aí, pelo menos não há registro de que o mundo tenha parado com a intensidade que parou durante essa crise. E, naturalmente, esse assunto já foi comentado aqui pelo José, mas a pergunta essencial é quão mais digital o cliente se tornou. Ou seja, quão acelerado foi o processo de digitalização. Alguns comentam que avançaram em 3 meses o equivalente a 3 anos. Portanto, para muitas empresas, não houve tempo suficiente para reagir. Aquelas empresas que estavam já com plataformas mais estruturadas, com os seus processos mais digitalizados, inclusive com relação aos clientes, provavelmente se saíram melhor e aí mesmo ganharam mercado, mesmo tendo perdido vendas, podem ter ganhado mercado durante esse período. Portanto, a pergunta essencial aqui é o que deve mudar na estratégia da sua empresa e com que velocidade você deve agir. E eu fico aqui essa mensagem porque, efetivamente, essa eu diria que talvez seja o desafio mais premente, mais urgente para as organizações durante esse processo. Eu pediria para avançar um slide, porque aqui tem uma... Então, aqui, nesse slide, tem alguns dados da área digital. Então, o que a gente está vendo nos Estados Unidos acontecendo e o que está vendo aqui no Brasil acontecendo. Então, houve um crescimento 2 vezes maior no e-commerce, na área de supermercado, que era uma área em que havia baixíssima penetração no e-commerce. 85% das pessoas que usaram os mecanismos digitais para aquisição ou para serviços ficaram satisfeitos. 75% desses pretendem continuar a usar. No Brasil, 40% a mais de compras online e outro tanto pretendem continuar usando após o online. E 35% pretendem diminuir
a frequência a lojas físicas. Então, essencialmente, eu gostaria de sugerir, com toda a ênfase, aos empresários que considerassem com urgência a adoção de plataformas digitais robustas para guiarem as suas empresas no futuro. Para dar um exemplo claro, por exemplo, existe uma empresa que chama Shopify, cujas ações dispararam durante essa crise e que já tem 2,5 milhões de clientes. Eles oferecem uma plataforma para aplicativos e para e-commerce pronta, que você pode, em poucas horas, ou, na pior das hipóteses, em poucos dias, tornar a sua empresa mais digital do que estava antes. É claro que ainda tem todo um trabalho de conquistar os consumidores, mas, pelo menos, a infraestrutura, com solução de pagamentos, com solução de transação e com templates que permitam a adoção rápida. Então, aqueles que ainda não começaram precisam começar rapidamente. Esse é um exemplo. Há outras empresas, mas esse é um exemplo de solução que deve ser buscada com toda a velocidade e com toda a veemência. Muito bem. Então, na área de fornecedores, aqui tem muitas coisas também a serem discutidas e repensadas, porque na experiência que eu tenho ao conversar com meus companheiros empresários, muitos relatam um estresse muito grande nas relações com os fornecedores. Aliás, não só com fornecedores de produtos, com fornecedores de serviços, com proprietários, com inquilinos, em toda essa área. Ou seja, houve um desequilíbrio contratual intenso, um descasamento dos interesses e dos fluxos de pagamentos, de tal modo que poucas empresas conseguiram honrar com todos os seus compromissos legais durante essa crise. Se você olhar os escritórios de advocacia no Brasil inteiro, as implicações da crise para as áreas legais são na casa de dezenas, centenas de casos. Na área trabalhista, na área civil, na área de relações com fornecedores, na área ambiental, todas as áreas que você puder imaginar, tem grandes crises e essas relações ficaram brutalmente estressadas. Muitas vezes porque você não conseguiu honrar com o pagamento, o fornecedor não deu a extensão, a prorrogação que você considerava justa, ou o proprietário não deu o desconto para o inquilino e etc. O shopping ficou fechado, quem é que paga o condomínio e por aí vai. Então, o estresse foi muito grande e haverá de perdurar ainda por algum tempo. Eu acho que esse estresse, na minha opinião, ainda vai aumentar nos próximos meses. Porque quando reabrir a economia e as pessoas esperarem que esses contratos sejam honrados, essa dificuldade pode ainda se agravar. Então, eu recomendo que as empresas façam um apanhado de quão danosa essa crise foi para os seus contratos, para as áreas legais da organização. Ainda, a questão dos estoques, por exemplo. Como a sua demanda foi brutalmente impactada, quase todo mundo está com estoque desequilibrado, está com estoque errado. O produto que está vendendo não é o produto que você tem. E o produto que você tem, você não consegue vender. O mix ficou completamente diferente nesses produtos e serviços. Como disse o José, a maior parte disso vai voltar. Mas, provavelmente, uma parte disso vai permanecer. Eu diria que esse é um produto que é uma preocupação que deve permanecer ao longo do caminho aqui. Muito bem, então o próximo slide. Eu estou vendo algumas perguntas aqui, mas no final a gente pode responder. O terceiro aspecto é a questão da disponibilidade de caixa, das organizações. Então, essa para muitos casos, tem sido o desafio mais difícil. Como imaginar, como prover o caixa para a duração da crise, se você não sabe nem quanto tempo a crise vai durar. Mas eu diria o seguinte,
nós vamos iniciar agora, na maior parte do Brasil, um processo de abertura, né, em que a demanda vai começar a voltar, inicialmente talvez 30%, 40%, 50% do que era, chegando aí em mais 2, 3 meses a 80% do que era. É mais ou menos, eu diria, o meu palpite para a maioria das atividades, especialmente as atividades de comércio e de serviço. E aí, provavelmente, nós vamos ficar estagnados nesse patamar. Então, qual é a saúde financeira que a sua empresa vai sair da crise? Quanto você teve que se endividar para enfrentar aqui ou prorrogar as suas despesas? Essas são perguntas. Quanto você utilizou dos mecanismos que o governo colocou à disposição das organizações para colocar funcionários com contratos suspensos ou para pagar apenas uma parte das remunerações, para adiar os seus tributos e etc. Então, é importante que as organizações tenham essas contas bem feitas, porque essa saída da crise pode ser coincidente com uma crise de caixa ainda maior do que quando você estava fechado. E esse é um dos receios que eu tenho, por exemplo. E, por fim, quais são efetivamente os aprendizados que nós podemos tirar aqui? De que maneira é que a crise lhe ajudou a enxergar situações que podem trazer benefícios para a organização, além da digitalização, que eu acabei de mencionar, que é sempre um fator positivo para as empresas, para a maioria das empresas, pelo menos. A digitalização só compensa se ela trouxer mais eficiência, né? Se ela trouxer consumidores mais satisfeitos, se ela trouxer custos menores para a organização. Mas, nesse caso aqui, quais efetivamente são os aprendizados que você tirou? É preciso viajar menos, por exemplo? Esse é um aprendizado que eu acho que nós estamos tendo aqui, né? Normalmente, Belisário, se a gente fizesse uma reunião, uma apresentação presencial, talvez nós não conseguíssemos os 100 participantes que nós estamos conseguindo hoje, né? Então, esse aqui é um caminho que está se abrindo, que diz, olha, no futuro, por que então fazer a reunião presencial? Se nós podemos interagir dessa forma, a um custo mais baixo para todos, que não precisam se deslocar e etc, etc. Então, tem algo muito importante a avaliar para as organizações, aqui em termos de custo, em termos de cultura mesmo da empresa, de como resolver os problemas, de como fazer as reuniões e etc. Então, esse é um dos aprendizados que eu tiro, né? O trabalho remoto, né? De que maneira que foi essa experiência. E isso aqui eu acho que está no slide seguinte, se puder passar, por favor. Então, e por último aqui, esse é o último slide, a pergunta é sobre as pessoas, né? Aqui, antes de entrar nesses 4 itens, eu gostaria de dizer o seguinte: tipicamente, na minha opinião, o comportamento preferível seria que as lideranças das organizações tivessem mantido a frequência nas empresas, se isso for possível. É tipo assim, o capitão do barco, os capitães dos barcos têm que ser os últimos a abandonar o barco. Então, você não pode simplesmente, como eu vi alguns casos, infelizmente, de empresários, de empresas que poderiam estar atuando, porque estavam autorizadas a atuar, mas que eles foram os primeiros a se retirarem. Foram para os sítios, foram para as casas, etc., e com medo do Covid, entraram em pânico, eles foram os primeiros a se retirar. Isso, na minha opinião, constitui um mau exemplo para a organização, porque a organização efetivamente quer que as lideranças exerçam com coragem os seus papéis nesse momento. E esse foi um aspecto que eu acho que assim, alguns empresários agiram muito corretamente e mostraram amor pelas suas organizações, estão à frente, provavelmente devem empresário,
que no momento que saíram as viagens, diminuíram as reuniões, porque você não podia mais fazer reuniões muito grandes, etc., começou a sobrar tempo. Começou a sobrar tempo, não só para os dirigentes, mas começou a sobrar tempo para muitos na organização. E aquilo que você fazia com mais gente, eventualmente, foi possível fazer com menos gente. Eu percebi que esse fechamento trouxe uma concentração maior do funcionário naquela função e, eventualmente, isso mostra um potencial para você conseguir operar mais enxuto, né? Também foi possível ver quem são aqueles que você pode contar efetivamente, né? Isso aqui foi um teste para valer, né? Aqueles funcionários que logo cedo disseram: não, eu tenho um problema, minha esposa tem medo que eu fico assim, eu já estou com 60 anos, eu não posso fazer isso, ou algum motivo. E eles, logo, vamos dizer assim, saíram do processo, mostraram, vamos dizer assim, pouco amor pela organização. Ao invés de outros que nós vimos também, com muita alegria, verificar que eles dizem: não, eu estou aqui, estou pronto e pode contar comigo, naturalmente que com as precauções devidas. Mas eu acho que foi possível, durante essa crise também, identificar aquelas pessoas que efetivamente você pode contar e que, eventualmente, você quer promover na organização. O outro aspecto aqui, do ponto de vista pessoal e de valores pessoais, é que todos nós descobrimos quão mais simples a nossa vida pode ser. Então, todos aqueles muitos gastos que eventualmente nós tínhamos e subitamente nós não podemos mais usufruir desses benefícios e descobrimos que a vida pode ser mais simples, baseada mais em valores do que em usufruto material, e a mesma coisa para as organizações, né? As coisas podem efetivamente ser mais simples. Esse foi um bom teste de simplicidade que a crise da Covid nos colocou. E, por último, eu acabei não colocando aqui, mas é um aprendizado sobre a experiência do home office, né? Que ele é possível, que a pessoa pode ter uma boa produtividade, mas que não é para todos, e não são todas as funções e não são todas as pessoas. Depende muito da dinâmica familiar, se há um espaço para as pessoas trabalharem produtivamente em casa, sem ter menino pulando, cachorro latindo, coisa desse tipo assim, né? E efetivamente, balanceando isso com os interesses da organização, a questão dos horários e etc. Eu acho que é importante tirar esses aprendizados e, possivelmente, vai ser provável no futuro que o número de pessoas passe a ter o seu trabalho a partir das suas próprias residências. Mas, como eu falei, não são todos e acho que bastante seletivo. E, por último, nós já falamos sobre as despesas de viagem. Eu acho que as despesas de viagem de lazer devem continuar, né? Mas as despesas para negócios, elas devem ser dramaticamente revistas em função dessa crise. Então, são esses os meus comentários, e aí eu devolvo para o Belisário as perguntas. Obrigado. Ok. Doutor Jaime? Alô? Pois não. Olá. Doutor Jaime, meus parabéns. Excelente, brilhante apresentação. Eu gostaria nós vamos continuar, mas eu gostaria já de agradecer por sua generosidade em doar seu tempo e compartilhar seu conhecimento e sua visão. Muito obrigado. Eu gostaria de passar agora, antes de continuar, antes de passar a palavra para o Antônio e para o José, eu gostaria de fazer uma observação. Nós temos realmente 100 pessoas assistindo, às vezes baixa um pouquinho, aumenta, como o senhor falou ainda agora, inclusive pessoas dos estados e até de outros países, como a nossa conselheira Carmen Bolanos, da Bolívia, e acabei de ver que está presente o doutor Reinaldo Zucatelli, lá do Pará, e gostaria de fazer essa observação. Amanhã, neste mesmo horário, às 17 horas,
nós temos uma live sobre o futuro do agrobusiness, né? Justamente com o Dr. Reinaldo Zucatelli e com o Munir Lourenço Júnior. Então, convido a todos, aproveito para convidar todos para participar. Amanhã, mesmo horário, 17 horas, horário de Manaus. Bem, então, com isso, eu passo a palavra ao Antônio Azevedo para seus comentários. 3 minutos, Antônio, por favor. Ok, Belisário. Parabéns, Jaime, de novo, pela apresentação. Eu gostaria de fazer alguns comentários baseado no que o Jaime falou, na demanda dos clientes, na relação com os fornecedores, na questão do caixa da empresa e também das pessoas. Nós, no caso da nossa empresa, nós prezamos muitos valores, né? Então, nessa crise, foi fundamental nós nos basearmos em todas as nossas decisões. O nosso conselho de crise, que até hoje se reúne diariamente. Nós suprimimos todas as reuniões e estabelecemos um comitê reunindo as principais lideranças, né? E a base de tudo são os valores, ou seja, tudo que nós decidimos é com base nos valores que norteiam a empresa. Isso faz com que nós tenhamos uma certa tranquilidade para tomar decisões acertadas. Porque uma empresa que se preza, ela tem que pensar no longo prazo. E para ter uma empresa a longo prazo, ela tem que ser realmente fundamentada nos valores que norteiam as decisões. No nosso caso, rapidamente, só enumerando, nós temos a espiritualidade, a visão empreendedora, a lealdade, o profissionalismo, o respeito, a paixão em servir, a perseverança e a simplicidade. Então, foi essa a base que nos ajudou a navegar por todos essas demandas, né? Essa relação com o fornecedor que o Jaime falou e com as pessoas, fundamentalmente. A gente tem que ter isso em consideração para poder realmente ter uma empresa que você tenha um grande propósito. Bem, com relação aos aprendizados, eu acho que é fundamental nós tirarmos aprendizados da crise, né? E um grande aprendizado é a necessidade urgente que as empresas têm de ter um gerenciamento de risco, né? Um gerenciamento de riscos que normalmente não se considerava. Ter uma empresa líquida, ter uma empresa conservadora do ponto de vista de caixa é fundamental. Ninguém sabe se vai ter daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos uma outra crise como essa. Então, as empresas elas têm que estar preparadas. Poucas empresas vão sair dessa crise sem estar machucada do ponto de vista de relacionamento, do ponto de vista financeiro, do ponto de vista de motivação da equipe também, porque isso passa também para a equipe. É importante manter a equipe motivada, é importante manter a equipe unida com o objetivo de levar a empresa a sair e a superar essa crise. Então, os valores são fundamentais e esse aprendizado com a crise também, para navegar em função de um futuro incerto. Nós temos aí que replanejar tudo aquilo que você fez. O orçamento tem que ser refeito com base numa incerteza que você não sabe. De repente, você vai ter que revisar novamente o orçamento, né? A inflação que foi falado pelo José é algo que tira o sono de muita gente. O desemprego que tende a aumentar e tende a ficar um desemprego estrutural. Ou seja, com tanta tecnologia, com tanta redução de custo, isso deságua fatalmente no nível de emprego. E sem emprego, você não consegue girar, né, a economia. Esse processo da digitalização, por um lado, é bom para as empresas, é um desafio para as empresas também, né? Por outro lado, isso tira mão de obra das empresas. E esse desemprego estrutural é um grande desafio dos países, não é somente
privilégio do Brasil, mas é a nível mundial. E nós temos que estar preocupados com isso, porque isso afeta a todos, né? Quer a nível de bem-estar, quer a nível de gasto público, quer a nível de aumento da violência. E nós precisamos também, nessa crise, eu acho que um grande aprendizado também é ter ações imediatas. É um redirecionamento estratégico da empresa, porque aumentam as ameaças. Não somente você tem que sobreviver, mas também você tem que ver se o teu negócio não está sendo ameaçado pelos grandes, porque com certeza vai haver uma concentração cada vez mais dos negócios. Aquilo que puder ser digitalizado vai ser, e alguns negócios vão desaparecer. Então, eu tenho que estar permanentemente pensando no que vai acontecer com a minha empresa e tentar continuar sendo relevante. Por exemplo, numa loja física, né? Isso é um custo, enquanto que as grandes plataformas ela não têm esse custo e o consumidor não está disposto mais a pagar isso. E a experiência do consumidor, que passa a ser mais digital, vai tornar a loja obsoleta. Como você ter uma operação de loja para competir com grandes plataformas, você já vai sair perdendo, na medida em que a questão logística começa a ser resolvida, a questão tributária, né? Esses grandes entraves, que são as barreiras de proteção das empresas, pouco a pouco vão sendo derrubadas. E as nossas empresas vão ter que ser permanentemente reinventadas. Então, nós vamos estar sempre, permanentemente, numa pressão muito grande, não somente de manter clientes, fornecedores, caixa, pessoas motivadas, mas a próprio negócio, repensar o negócio, né? Será que o meu negócio daqui a mais um ano, será que ele vai se manter em pé? Mesmo eu fazendo o que eu fazia? Certamente que não. Isso vai demandar inovação. Eu acho que a palavra de ordem daqui para frente vai ser inovação e reinvenção do seu próprio negócio. Como fazer mais com menos, como ser relevante para esse novo consumidor. E isso vai despertar no gestor uma mudança de paradigma. Nós vamos ter que pensar de uma forma inovadora. Nós ainda temos um pensamento muito analógico. Eu sempre falo com a minha equipe, nós falamos em abrir loja, em atender clientes na loja, mas o cliente hoje ele é omnichannel, né? E tem que pensar na ótica do cliente. E isso vai ser fundamental, e as empresas que não se movimentarem muito rapidamente nisso, então eu colocaria mais esse item, né? Além do que foi colocado pelo Jaime, mas também no redirecionamento estratégico do seu negócio, repensar permanentemente o seu negócio nesse novo mundo daqui para frente. Belisário, era isso, eu devolvo a palavra para você. Belisário? Bom, Tunica, eu acho que ele vai passar a palavra para mim, então eu vou continuar aqui enquanto o Belisário resolve a questão do áudio dele. Bom, basicamente, para concluir, eu acho que tenho apenas 3 comentários. Na questão do digital, eu acho que é muito importante mencionar que o digital ele tem o digital da porteira para dentro, que é a otimização dos seus processos, é como você lida internamente com a sua gestão, com seus funcionários, com seus fornecedores, né, o controle que você tem das suas contas, que essa é a parte mais fácil, que eu acho que nesse ponto as empresas em graus diferentes já estão fazendo muito. Mas tem a digitalização da porteira para fora, né, basicamente com o seu stakeholder principal, que no caso são os seus clientes. E nessa digitalização, eu vejo como um desafio muito grande, porque em grande parte ela envolve uma mudança estratégica, né? Porque
quando você vai para o digital, você tem um modelo de negócios literalmente diferente, né? Onde você tem margens diferentes, onde você aborda seus clientes de forma diferente, onde seus competidores passam a ser outros, onde as habilidades da sua equipe passa a ser outra. Então, isso é muito difícil de fazer, né? Eu acho que é por isso que há ainda um processo um pouco mais lento nessa área da porteira para fora. Mas, obviamente, como o Tonico, o Antônio mencionou e meu pai mencionou, isso aqui é um imperativo. Infelizmente, os vencedores nessa era digital, muito possivelmente não vão ser os mesmos vencedores na era, digamos assim, analógica. Então, isso é importante a gente estar atento. E muitas vezes as empresas, você perde um pouco o controle, né? Perde um pouco a sua zona de conforto ali quando você vai para o digital. São outros fornecedores, outros modelos de negócio, enfim. Do ponto de vista da crise econômica, se eu tivesse que mencionar alguma coisa, eu acho que é um momento de grande cautela nos investimentos. Menciono apenas um dado, no caso da crise de 2008, 2009 nos Estados Unidos, uma crise baseada basicamente na questão do financiamento imobiliário lá. O preço dos imóveis teve o seu ponto mais baixo nos Estados Unidos apenas no ano de 2012, ou seja, mais ou menos 3 anos depois, né, do início da crise. Então, eu acho que isso pode refletir um pouco, né, nas oportunidades que a gente pode ver como talvez muito boas nesse momento, mas é possível que não seja tão boas quanto parece. Também, do ponto de vista da instabilidade, não só que esse episódio criou para o mundo, mas uma instabilidade que a gente já vê no Brasil, né? No caso do Brasil, por exemplo, nos últimos 20 anos, né, nós tivemos 10 episódios de recessões técnicas, ou seja, 2 ou mais trimestres, né, de queda na atividade econômica. Então, isso mostra que, como foi mencionado, que há uma necessidade, né, de um caixa muito maior do que se imaginava, há uma necessidade de uma gestão possivelmente muito mais conservadora, né, do que se imaginava antes desse episódio aqui de Covid. Em último lugar, eu acho que é um alerta e algo que talvez que me chamou a atenção nessa crise do Covid é que nós vimos muitos ditadores em potencial, né, tanto na iniciativa privada, na iniciativa pública, né, nas famílias, nas organizações não governamentais, né, e eu acho que isso me preocupou um pouco, porque eu acho que o ser humano, a gente caminhava para um cenário de muito mais autossuficiência do indivíduo, né, muito mais voltado aí para o livre arbítrio, né, e eu acho que a gente perdeu um pouco, né, nessa crise, e eu acho que a gente deveria voltar por esse caminho, que eu acho que apenas liberando, né, a energia, a criatividade, o empreendedorismo que existe em cada um de nós, que a gente vai conseguir voltar aí para um cenário de crescimento e prosperidade. José, muito obrigado. Antônio, muito obrigado. Ainda há pouco eu tive que religar meu modem. Por isso que eu não consegui falar quando o Antônio Azevedo terminou o pronunciamento dele, porque eu tive uma instabilidade da internet aqui. De qualquer forma, Antônio Azevedo e José Benchimol, muito obrigado pelos excelentes comentários de vocês. Nós vamos, se todos concordam, nós vamos passar agora para as perguntas. E vamos fazer da seguinte forma. Abrimos para as perguntas, as pessoas fazem as perguntas, o Dr. Jaime responde e os debatedores, José e Antônio, também podem intervir e complementar a resposta se acharem oportuno. Então, para a primeira pergunta, eu vou logo passar, porque eu já tinha conversado com o Jonathan Benchimol, e ele me disse que queria fazer uma pergunta. Então, eu vou passar a primeira pergunta para o Jonathan. Mas eu também já vou fazer uma pergunta logo e já deixar aqui. Eu só vou fazer essa pergunta para não monopolizar e deixar espaço para os demais. E minha pergunta
antes do Jonathan se pronunciar, vou logo fazer, que é o seguinte: tanto o Antônio Azevedo, no seu primeiro pronunciamento, quanto o José Benchimol agora, fizeram menção à questão no caso do José, foi desse autoritarismo e desse retrocesso das liberdades, da iniciativa individual. E o Antônio Azevedo falou da questão do remanejamento do remanejamento das forças produtivas, das cadeias produtivas, retirando da China, levando para outros lugares. Então, minha pergunta, doutor Jaime, é o seguinte: o senhor acha que esta crise vai fazer com que considerações que não são mercadológicas passem a definir os destinos da economia? Mas antes do senhor responder, eu gostaria logo de passar para o Jonathan Benchimol para que ele faça a pergunta dele. Jonathan, por favor. A minha pergunta é mais uma consideração ao palestrante, aos moderadores e aos debatedores, expressar a minha preocupação que em todas as regiões onde houve a abertura, surgiu a segunda onda de contágio, o que é natural por se tratar de uma virose. Obviamente, a segunda onda de contágio ela tem um pico inferior à primeira onda e a grande maioria dos gestores públicos tiveram cerca de 90 a 120 dias para adotar uma infraestrutura médica hospitalar ou praticamente adequada para esse cenário de virose, fora o conhecimento técnico científico adquirido devido aos casos anteriores. A minha preocupação é em relação ao que ocorreu em alguns países, em alguns estados, que, ao surgimento da segunda onda, medidas de restrição às liberdades individuais foram novamente implantadas e essa segunda restrição às liberdades individuais gerando uma nova retração econômica, sendo a segunda parcela dessa retração, inclusive mais profunda que a primeira, ou seja, o que está sendo denominado a curva em W, com a segunda parcela do W tendo uma parte inferior mais acentuada. Então, a minha consideração seria essa. Muito obrigado, Jonathan. Doutor Jaime, por favor. Tá bem. Então, primeiro, com relação ao seu comentário, Belisário, eu acredito que, infelizmente, para os países e para as economias, irá haver mais preocupações com a origem dos produtos do que antes. Então, por exemplo, a busca, a globalização, de alguma forma, vai ficar impactada, mas não profundamente, porque é muito caro você deixar de comprar da China o que eles produzem por 10 e produzir em casa a um custo de 15. É muito caro para o consumidor, é muito caro para os países fazer. Alguns tentarão, porque, ao sair dessa crise, isso politicamente se torna viável, né? E essa retórica um pouco mais nacionalista pode ganhar força. É altamente negativo para as economias, porque nós perdemos, vamos dizer assim, uma eficiência enorme nesse processo. Mas eu receio que sim. A resposta é: eu receio que sim, que vai haver tentativa não apenas de países, mas de regiões. O próprio estado do Amazonas pode ser uma dessas regiões que pode buscar produzir os seus próprios alimentos mais do que trazer de fora e coisas dessa natureza assim. Então, eu receio que isso possa acontecer. A gente já tem visto alguns países com essa preocupação, tanto na Europa quanto na América do Norte e aqui mesmo, etc. Mas eu acho que isso não vai durar muito tempo, né? Porque as cadeias produtivas foram impactadas, mas elas vão se recompor. E é muito caro você, como eu falei,
fazer as coisas internamente. Com relação ao comentário do Jonathan sobre a segunda onda, de fato, eu acho que um caso típico de segunda onda foi o caso de Singapura. Né? Singapura, de todos os países que eu conheço, é o mais limpo, é o mais disciplinado, é o mais organizado. Pensem no lugar assim, dos sonhos, e Singapura seria esse lugar. E eles foram muito incisivos, fizeram um lockdown logo no início, logo que começou a crise na China, mas quando eles abriram, então voltou a crescer. E para vocês terem uma ideia, Singapura tem 5 milhões de habitantes, um pouco mais só do que o estado do Amazonas, que tem em torno de 4 milhões, e lá eles já têm mais casos de Covid do que no estado do Amazonas. Menos mortes, mas mais casos de Covid, talvez por estarem testando mais. Mas o fato é que houve esse recrudescimento e aí tiveram que adotar novas medidas restritivas e etc. O que atesta, mais uma vez, que esses esforços de conter a economia, de conter a liberdade, de manter as pessoas em casa, é um grande erro, né? E que acaba gerando múltiplas ondas de recessão. Você vê, por exemplo, o caso de Manaus. Não dá para saber se a situação de Manaus foi melhor ou pior do que o resto do Brasil ou o resto do mundo, até que a história termine, porque a história não terminou. Mas o fato é que tudo indica que nós, por sermos um pouco menos disciplinados e menos obedientes, tenhamos ido às ruas e levado uma boa parte das nossas vidas. Há o caso aí citado da Zona Leste, que na Zona Leste nada parou, que a vida continuou como normal e etc. Provavelmente na Zona Leste não vai ter uma segunda onda, porque a maioria das pessoas já contraíram alguma imunidade e vai se alcançar uma imunidade chamada imunidade coletiva, né? Imunidade de rebanho, etc. Então, esse é um aspecto positivo. Pode ser que ele venha associado com algum custo em termos de pessoas que adoecem, que infelizmente falecem, mas eu acredito que a postura conservadora do mundo com relação a conviver com as crises sanitárias provavelmente ainda teria sido melhor, né? Como eu falei, seletivamente protegendo aquelas pessoas de maior risco. É isso. Doutor Jaime, muito obrigado. Antônio Azevedo e José, querem complementar? O Belisário, só complementando a primeira colocação do Jaime em relação à localização de indústrias, né, no mundo, nas cadeias produtivas, tem um fator econômico e tem um outro fator que talvez ganhe preponderância para alguns tipos de produtos, como, por exemplo, de saúde, respiradores, né? Com certeza, esse não vai ser o motivo determinante, não vai ser o econômico, vai ser você produzir próximo, né, da onde está o mercado consumidor seu, né? No caso, dentro do país, mesmo que isso custe mais caro. Questão dos antibióticos, uma questão também de saúde. Teriam alguns produtos que talvez justifique, mesmo a despeito de ser muito mais caro, talvez 5, 10 vezes mais caro produzir, por uma questão de segurança, por uma questão outra, né, que não fator econômico. Então, há talvez algumas exceções, mas, de modo geral, nós temos que nos aliar às grandes cadeias produtivas. E a China é um grande aliado. Eu defendo sempre que a gente deve despolitizar a questão econômica e inserir realmente o Brasil nessas grandes cadeias produtivas que hoje nós não fazemos parte. Obrigado, Antônio. José, algum comentário? Não, Belisário, acho que já falaram o suficiente. Tá bom, então. Então vamos abrir agora para as perguntas. Carol, tem alguém na fila para fazer pergunta? Oi, Carol. Tem algumas perguntas que estão aqui pelo chat. Okay. Isso. Então, o senhor quer responder, doutor Jaime? Acho que algumas eu posso responder e outras eu vou passar para o Antônio e para o José, talvez. Muito bem.
Então, aqui há uma pergunta do Ronaldo Brandão sobre a situação do mercado das empresas business to business, né? Das empresas de serviço. De que forma é que elas, vamos dizer assim, estão impactadas. Eu continuo dizendo, talvez o José possa complementar o meu comentário, mas eu acho que o grande efeito aqui é ainda sobre a digitalização. Tem um potencial enorme de avanço na indústria de serviços. Eu tenho visto muitos empresários que não estavam prontos com plataformas digitais terem se socorrido de instrumentos digitais, mas não robustos, como é o caso de conversas por WhatsApp, SMS, e-mail, Instagram e outras plataformas desse Facebook, etc. Mas o que a gente percebe é que as empresas entre si teriam uma facilidade muito maior até de avançarem nessa área digital. E isso não tem acontecido com a velocidade que se esperava. Para mim, tem sido uma decepção quão lentos os processos têm sido nessa área de digitalização entre empresas. Curiosamente, ele avançou mais rápido na ponta do consumidor do que entre... É claro que há exceções, mas do que entre as organizações. Não sei se o José quer adicionar alguma coisa sobre a questão de compra entre empresas e a digitalização desse processo. O que eu vejo dessa parte do digital é que é um processo realmente de amadurecimento e que leva alguns anos, né? 2, 3, 4, 5 ou mais anos, né? Para que você desenvolva efetivamente essas habilidades dentro da organização. Habilidades, né, de marketing digital, de desenvolvimento interno, de desenvolver os seus fornecedores nessa área, de ter ferramentas de fidelização, né, do seu cliente, porque numa loja física, por exemplo, você tem ali a clientela do bairro, a clientela ali daquele centro comercial que está de passagem. No mundo digital, o seu concorrente está a um clique de distância, né? E a forma com que você fideliza nesses casos é diferente. E a fidelidade é onde está em grande parte, a rentabilidade, né, das empresas. Então, esse é o grande desafio e leva realmente muito tempo. Eu acho que a digitalização ela tem etapas, primeiro, obviamente, internamente, depois para aqueles, né, seus clientes, eu diria, mais fiéis, maiores clientes, etc., e depois realmente para o grande varejo, que esse é o grande desafio, como o Antônio falou. Essas grandes plataformas, elas estão muito bem posicionadas para fazer isso. E aí a dúvida é como é que você se alia a essas plataformas que oferecem, né, um volume razoável, mas é uma baixa rentabilidade, ou se você opta por um caminho independente e etc. Então, realmente são escolhas muito difíceis, né, que as empresas vão precisar fazer aí a partir de agora, né? Muito bem. Ok. Bom, eu vou tentar avançar aqui com as perguntas e eu prometo aquelas que a gente não conseguir, eu já copiei aqui e eu busco responder posteriormente para a gente não avançar muito no horário prometido aqui. Não sei se o Belisário está de acordo. De acordo. Doutor Jaime, talvez só abrir rapidamente se alguém quer fazer alguma manifestação, e aí nós seguimos com as respostas. Então, deixa eu perguntar, se alguém quiser fazer alguma manifestação nesse momento, se não, seguimos com as perguntas, com as respostas. Tem que abrir o áudio de todo mundo, nesse caso, para alguém desbloquear o áudio. Carol, já desbloqueou o áudio de todo mundo, Carol? Só permitir que cada um desbloqueie o seu áudio. Isso, por favor, Carol. Bem, já? Na verdade, Belisário, é só a pessoa tirar o mudo do áudio agora. Então, todos mudam, mas é só eu acho abrir. Que todo mundo ficou sem ouvir, mas agora não sei se já estão ouvindo.
Não, já. Todo mundo, acho que está ouvindo. Agora, quando a pessoa for falar, daí é só tirar o microfone do mudo, e a pessoa consegue fazer a pergunta. Então, tá bom. Se alguém quiser se manifestar, então agora essa é a hora. Boa tarde, não, boa noite a todos. É o João Oliva falando. Primeiro, uma satisfação estar participando aqui com vocês dessas sumidades e inteligências aí e grandes amigos aí nos orientando nesse momento difícil. Eu gostaria de fazer uma seguinte colocação. Nós precisamos, o que nós podemos fazer com os governos, tanto municipal, estadual, federal, para diminuir a burocracia. Você imagina a burocracia na logística de produtos, onde você precisa manusear muitos documentos, numa época dessa de pandemia, onde existe o vírus e o vírus vai ficar muito tempo por aí, você tem que manusear muitos documentos, passar de mão em mão, muitas das vezes, e, por exemplo, na nossa empresa nós estamos já colocando algumas plataformas para ser as coisas mais digitais. Mas você imagina um conhecimento de embarque que passa de mão em mão e pode contaminar muita gente e que a gente tem que digitalizar esses processos para que isso diminua. O que nós podemos fazer nesse sentido? Muito obrigado aí pela atenção. Obrigado, João, pela pergunta. Eu acho assim, tem algumas coisas que me ocorrem imediatamente, que eu acho que já estão sendo feitas e que a gente podia aprender com esse processo. Uma é a prorrogação dos prazos das licenças, né? E junto às autoridades, quer dizer, não aconteceu nada, prorrogamos as licenças e a maioria das coisas. Então, prorrogar, fazer com que todas as licenças tenham validades muito maiores do que tem hoje, né? Não só um ano, passar para 3 anos de prazo as licenças e por aí vai, né? E eu acho que esse é um bom momento. Nós verificamos que funciona se prorrogar a licença, então por que ficar com elas tão curtas? A segunda são todas as vistorias poderiam ser online ou através de fotografias ou outros mecanismos. Então, as fiscalizações, as auditorias, inclusive dentro das empresas, não só as auditorias dos governos, etc., podem. Hoje, por acaso, tive uma reunião interna sobre esse assunto, né? Então, nós tínhamos, por exemplo, em alguns lugares, 2 auditorias presenciais por ano. Cancelamos uma, será uma auditoria presencial e uma auditoria remota, né? Agora, o desafio é, internamente, criar os mecanismos para fazer a fiscalização remota eficaz. Eu acho que nós deveríamos avançar nesse sentido, como empresários, aproveitar o momento e propor às autoridades que eles adotem esses aprendizados. Aqui me ocorreram 2 enquanto você mencionava, mas provavelmente deve haver mais nesse processo. Mais formas de simplificar e eliminar a burocracia que é tão nociva ao empresário brasileiro. Queria complementar. Eu queria complementar, João, queria complementar o que o Jame falou. Essas iniciativas já existem. Por exemplo, a nível municipal, tem um comitê de desburocratização formada por empresários e poder público, né? Então, tem participantes das entidades de classe, né, propondo medidas de simplificação, de alongamento dos prazos das licenças, da digitalização dos processos. Então, a prefeitura é um exemplo bem claro de como se avançou. Inclusive, o Ralph deve estar aí também assistindo essa live. Ele participa ativamente desse comitê, assim como outras entidades também. Ou seja, levando a dor do empresário para o poder público e conversando e sugerindo. Isso é feito a nível municipal, mas tem que ser feito também a nível estadual e federal. No federal, nós tivemos anos atrás, né, até um Ministério da Desburocratização, de tanto papel que era, mas ainda ficou o resquício. Nós temos muito papel, tem muita coisa para ser feita no país, e digitalizar o Estado é fundamental. Nós estamos digitalizando as empresas. A preocupação agora é também com o Estado, para as empresas ganharem eficiência.
só fazer um comentário, Belisário, que eu acho que nesse processo de digitalização dos governos, a gente acabou digitalizando a burocracia também. Então, em muitos casos, o processo ficou ainda pior do que era antes. Então, a gente tem que ter muito cuidado, os governos, nos quais eu não tenho mais muitas esperanças, da gente não digitalizar a burocracia e tornar o processo cada vez mais difícil. Então, eu acho que a gente tem que, nas conversas e etc., tentar levar por esse caminho. Muito bem observado, José. Obrigado. Então, passamos para a próxima pergunta. Doutor Jaime, o senhor quer responder uma das perguntas já feitas, por favor? Está no mudo, doutor Jaime. Está no mudo. Já agora. Então, com relação às perguntas via chat, eu acho que teve aqui alguns comentários. O Igor perguntou sobre a questão da digitalização também, do back-office, etc. Eu acho que boa parte dessa pergunta já foi respondida oportunamente aqui pelos palestrantes. E deixa eu ver aqui. Há uma pergunta aqui para o Antônio Azevedo. Por que as entidades empresariais de Manaus foram tão pouco críticas quanto ao lockdown? O lockdown não aconteceu aqui em Manaus, né? Não, ou seja, não é o lockdown, vamos dizer assim, o fechamento da economia. Bem, eu imagino assim, há uma responsabilidade do empresariado também. Né? A CDL, por exemplo, se manifestou. A crise, de um modo geral, é algo novo, que você não, a priori, você não sabe qual seria o direcionamento. Então, o posicionamento houve no momento apropriado. O próprio CODESE se pronunciou, nós reunimos 25 entidades, né, e fizemos por 2 vezes reuniões com todas as entidades, há um mês atrás e agora, na semana passada, posicionando exatamente antes da tomada de decisão do governo de começar a flexibilizar, e foi uma posição protocolada lá com o governador no dia 20, né, em que a maioria das entidades, quase que a unanimidade, se posicionava pela abertura programada. Né? Então, mas, de qualquer forma, um posicionamento radical, você tem que olhar também o outro lado do poder público. Né? Era necessário fazer algum tipo de restrição, mas há sempre as controvérsias, né? Então, qualquer posicionamento, a unanimidade, você não consegue. Uma entidade, às vezes, se posiciona contra, né? E aí você coloca um posicionamento médio. Mas, de qualquer forma, há sempre aquela questão. Você, a priori, você não sabe em que isso vai dar. Né? É um aprendizado coletivo. Então, é como um comitê de crise em que você reúne as lideranças da tua empresa e a cada dia tu toma decisão conforme o cenário. Então, as mortes vão acontecendo, o nível de contaminação também, e as entidades também são copartícipes dessa sociedade. Não se pode, de uma forma radical, né, tentar ir contra uma decisão que foi amplamente discutida também em comitês criados pelo próprio governo, em que o empresariado participou, as entidades de classe participavam e fizeram subcomitês também de shopping, de comércio de rua, ou seja, houve sim uma troca de informações, não talvez assim explicitamente, mas com uma participação, até porque o governo do Estado ouviu muito. Ele precisou de muito subsídio e nessa parte a gente não pode criticar o governo e dizer que ele não ouviu. Ele ouviu através do secretário de Planejamento e também junto com o Enio, que é da Junta Comercial.
Ok. Antônio, doutor Jaime, eu gostaria de fazer um comentário rapidamente, se o senhor me permite. Pode falar. Posso? A Panamazônia participou dessa reunião da qual o Antônio Azevedo fez referência, do CODESE. Foram 18 entidades. A Panamazônia foi uma das 3 que se posicionou diferente da maioria. Nós nos posicionamos pela abertura imediata e restrita, né? E eu tenho que confessar, Antônio, que realmente eu fiquei perplexo. Eu não acreditei que tantas entidades lá, muitas delas ligadas ao setor produtivo, decidiram pelo contrário, ou seja, uma abertura gradual, um cronograma muito longo, mas obviamente eu respeito, mas eu precisava dizer que a Panamazônia não concorda de forma nenhuma com isso. Bem, doutor Jaime, por favor. Tá bom, acho que tem uma pergunta aqui que fica melhor respondida pelo José, a pergunta do Bernardo, se nós entendemos que as plataformas digitais podem se adequar a qualquer segmento de empresas e negócios, como, por exemplo, lojas de revestimento e outros serviços. Acredito que sim, mas o José pode falar. Eu acredito que sim, em vários graus, né? A questão de material de construção, eu acho que está um pouco mais protegido, né, do digital, que não necessariamente é uma mudança boa para o seu negócio do ponto de vista de rentabilidade, do ponto de vista de longo prazo, de competidores, mas que é uma caixa de Pandora foi aberta e você precisa lidar com essa nova realidade. Então, eu acho que é possível, sim, lidar e, em alguns casos, o processo vai ser mais gradual do que outros. Só para complementar, Bernardo, eu recomendo que tu deis uma olhada no site da Shopify. Shopify, SHOPIFY. Eles têm templates muito amplos, que mais de 70 tipos de negócios diferentes. Tem 2,5 milhões de empresas. E certamente vai encontrar lá o teu negócio com um formato bem avançado, né? Com designs modernos e etc. E eu acredito que vale a pena ganhar esse tempo, ao invés de tentar desenvolver uma plataforma do zero, que é muito custoso, muito difícil e demorado mesmo, né? Difícil de acertar. É mais difícil acertar num site do que fazer uma loja bonita. É verdade. O senhor pode só repetir depois do shop, é o quê? Qual é a letra? Shopify. SHOPIFY. Se tu digitares isso aí, tu vais encontrar. Essa é a empresa dominante nessa área aqui. Tu consegue fazer. Doutor. Vou fazer isso. Tá, ok. Doutor Jaime, desculpa, com licença, doutor Jaime, tem uma pergunta também interessante aqui do André Borges, da Equador Petróleo. Ele, não sei se ele passou pelo chat, ele pergunta o seguinte: se haverá a extinção do papel moeda, né, se essa é uma tendência, e a troca por moeda digital, e quais as vantagens disso e quais os problemas que isso pode ter? Tá bom. Eu vi que ele fez essa pergunta, está aqui no chat, ele fez a pergunta para o José, se puder responder. Então, José, por favor. Bom, André, eu gosto muito da moeda digital. Quando você fala de moeda digital, tem assim diversas frentes, né? Moeda digital, moeda bancária, essas transações bancárias, cartão de crédito e etc. Eu acho que isso, de maneira geral, ele vem a agregar uma produtividade maior na economia, redução de custos, apesar das taxas. Eu acho que isso aqui, essas taxas, elas se pagam se você leva em consideração outros benefícios, como um controle maior, uma redução do risco de assaltos, etc. Mas tem também, né, no caso, as outras moedas digitais, digamos assim, as criptomoedas, que também oferecem benefícios do ponto de vista de preservação, reserva de valor, como é o caso do Bitcoin e etc. Mas esse é um assunto um pouco mais profundo. O que também acho que é importante mencionar sobre esse assunto é o PIX, que é o novo sistema de pagamentos do Banco Central, que isso vai, na minha opinião, tomar a economia de forma avassaladora a partir do ano de 2021, onde a gente deve ver aqui uma grande digitalização, né, do processo de pagamentos brasileiro, né? Ou seja, o cartão de débito deve
perder mercado, até mesmo cartão de crédito, e o Pix deve ser a forma principal. O maior risco que eu vejo nisso é do ponto de vista de privacidade mesmo das pessoas, né? É claro que o dinheiro hoje permite certa privacidade nos pagamentos, nas transações, e hoje, e com o Pix, a moeda, basicamente o sistema de pagamentos que está sendo desenvolvido pelo Banco Central, vai agregar muitas coisas boas para a economia, mas tem basicamente o lado negativo, que é basicamente ninguém mais vai ter sigilo bancário, e isso eu acho que é um risco do ponto de vista de liberdade do cidadão. Ou seja, se o governo quiser, em algum momento, a gente tiver um governo autoritário, ele quiser desligar a pessoa da economia, ele simplesmente vai poder fazer através de um sistema de pagamento 100% digital pelo governo. Muito obrigado. Eu só quero fazer um comentário aqui que uma dos participantes, por acaso a minha esposa, fez aqui e que é válido. É que o mundo está passando por essa pandemia com muito pouca ciência confirmada sobre aquilo que está acontecendo. Então, nós estamos supondo, por exemplo, que o vírus se transmite pelo botão do elevador, né? Mas não tem pesquisas efetivas e sérias e comprovadas de que aquele vírus sobrevive mais do que uma fração de segundos nessas superfícies. A mesma coisa, o vírus vive 3 dias num saco de supermercado. Muito difícil de acreditar. Se for assim, o ser humano está correndo risco de vida, né? Porque nós não vamos conseguir controlar isso dessa forma. Então, eu acho que foram tomadas numerosas ações e com todo tipo de criatividade, e o exagero não teve limite nesse mundo, exatamente porque, à medida que foi se proliferando essa informação, as pessoas foram adotando aquilo, as precauções, como se elas fossem verdadeiras, né? E, infelizmente, aqui vai uma crítica à Organização Mundial de Saúde, que teria que, efetivamente, ter feito esses testes, essas pesquisas, para orientar a população do mundo. Olha, vale a pena botar máscara? Sim. Vale a pena botar álcool gel? Sim. Vale a pena buscar algum distanciamento? Sim. Vale a pena deixar de pegar no dinheiro, deixar de pegar no papel, deixar de pegar na sacola do supermercado? Provavelmente não. Mas se sim ou se não, eu não sei. Eu presumo que não. Mas eu não estou vendo essas orientações dos grandes institutos de pesquisa, nem brasileiros e nem estrangeiros, de tal modo a orientar o mundo. O mundo está navegando sem orientação. E isso eu acho que é grave e caríssimo, caríssimo. Estamos gastando bilhões, trilhões de cruzeiros, de reais e de dólares, na tentativa vã de evitar o vírus. Já se sabe hoje que a contaminação dentro de casa é até mais intensa do que fora. Mas, enfim, eu acho que a gente já pode caminhar aí para o encerramento. Com um compromisso. Bem, então, doutor... Sim, pode ir lá. Bem, concordo com o senhor, vamos já estar ficando tarde. Então, eu gostaria de passar a palavra, primeiro, para os debatedores, para suas considerações finais. José primeiro, depois Antônio. Finalmente, o senhor, doutor Jaime, para suas considerações finais. Se o Jonathan ainda estiver presente, eu gostaria de pedir que ele encerrasse com suas palavras de despedida das pessoas que prestigiaram essa reunião da Panamazônia. Então, José, por favor, considerações finais. Bom, basicamente, queria agradecer aí a participação, né, nesse evento, foi uma grande honra, agradeço aí as perguntas, né, e dizer que aqui eu desejo que a vida volte ao mais próximo do normal possível, que as empresas se recuperem, que as pessoas se recuperem, que os governos se recuperem, mas isso obviamente, são tarefas muito difíceis e que vai, obviamente, depender, né, de cada um de nós para ir nesse caminho. Então, a gente, né, eu acho que o problema é tão grande, né, que ele precisa que todo mundo se envolva nisso e cada um trate do seu entorno de tal forma que a gente consiga sair dessa situação aí o mais rápido possível. Muito obrigado, José. Antônio, por favor, suas considerações finais.
Como eu falei, nós temos uma pandemia que é um evento inédito, acho que único também no mundo, da forma com que está sendo gerenciado, né? Ela é de curto prazo. Estão dizendo que vai ter um novo mundo depois da pandemia. Na realidade, as tendências de longo prazo elas continuam, né? A questão do confronto Estados Unidos e China, que vai continuar impactando o mundo, a questão do enfraquecimento da globalização, a questão do aquecimento global também, é uma temática que está aí, vai continuar. E, de uma forma também, o mundo, nós fomos afetados por uma crise em que não tem um protagonismo mundial. Os Estados Unidos deixou de ser aquele protagonista que era, por exemplo, pós-Segunda Guerra Mundial, né? Em que ele tinha 50% do PIB era americano. Hoje, o americano não representa 20% sequer do PIB mundial. Então, o protagonismo é essa briga entre China e Estados Unidos para quem vai liderar os próximos anos. É uma tendência que a gente precisa, né, inserir o Brasil da melhor forma possível nesse cenário de longo prazo. No mais, agradecer, né, ao convite do Belisário. É uma honra estar aqui debatendo com o Jaime, com o José Benchimol. A gente recordou aí muitos eventos interessantes e agora o acaso nos une assim num grande debate, é coisa bacana. E para mim é muito, muito gratificante ter tido aí alguns momentos aí de discussões, né, dessa problemática. Obrigado. Muito bem. Antônio, mais uma vez, muito obrigado. Doutor Jaime, suas considerações finais, por favor. Então tá, eu vou ser breve. Agradecer a todos os participantes que estão aqui. Ainda temos 70 aí, pouca gente desligou, então isso eu fico feliz de ver isso tudo. Houve duas perguntas, eu vou comentar rapidamente e depois me despedir. Uma pergunta é sobre o mercado imobiliário comercial. Eu acho que o mercado imobiliário, de um modo geral, já vinha num declínio secular, né? Com exceção, talvez, das residências, bastante impactados pelo processo de digitalização e com uma tendência de menor demanda no futuro. Então, se vai deixar de ser um bom negócio? Sim. A minha resposta geral seria sim. Mas, claro que aquela esquina pode valorizar porque ela tem uma situação especial. Então, o mercado imobiliário nunca tem uma resposta única para ele, mas, assim, de um modo geral, eu não sou otimista com relação à evolução do mercado imobiliário. Tem uma outra pergunta da Zezé Alves, essa pergunta foi do Munir Farid. A outra pergunta com relação à fragilização dos colaboradores, né, que vão sair dessa crise fragilizados e como devem ser reintegrados na empresa. Eu acho que o ser humano é muito resiliente e eu acho que esse processo é muito mais fácil do que colocar as pessoas em casa. Então, eu não teria assim uma preocupação, não está muito alto na minha lista a preocupação com, acho que, as pessoas mais fragilizadas. Eu acho que existem certamente e aqueles que tiver você vai ter que lidar com algum aconselhamento psicológico, mas eu acho que isso vai ser um número muito pequeno, né? A terapia vai ser voltar para a vida normal mais do que qualquer uma outra coisa. E por último, eu queria concluir aqui falando um pouco de valores e muitas pessoas perguntam aqui por que você não faz mais pela sociedade no momento que está sendo tão necessário? E aqui vai um pouco sobre o que o José comentou. Essa crise não é uma crise de milhares de reais, nem de milhão e nem de bilhão. É uma crise de trilhão. Então, o que você pode fazer de melhor para a sociedade é de cuidar das pessoas que estão no seu entorno, no seu alcance, das pessoas da sua família, dos seus parentes, dos seus colaboradores, dos seus clientes, dos seus fornecedores, ou seja, o máximo que você aguentar e quiser fazer, e não propriamente tentar consertar o mundo, né? Não adianta eu doar centenas de caixas de leite para alguém, porque o problema é de trilhão,
né? Então, você tem que concentrar o seu apoio e a sua ajuda onde você pode efetivamente fazer alguma diferença. Então, essa é a minha visão com relação a, vamos dizer assim, a solidariedade necessária nesse momento. Doutor Jaime, muito obrigado. Eu compartilho totalmente da sua visão e digo mais, para os empresários, a melhor forma de contribuir para a sociedade é fazendo o possível que estiver ao alcance deles para manter suas empresas saudáveis, porque nesse momento da retomada, vivas e saudáveis, porque nesse momento da retomada é isso que nós vamos precisar, de empresas saudáveis. Bem, eu gostaria então, doutor Jaime, de passar a palavra agora para o Jonathan Benchimol, para os agradecimentos finais. Mas antes, eu queria renovar meus agradecimentos ao José, ao Antônio Azevedo e ao senhor pelo tempo precioso que vocês doaram para nós e pelo conhecimento compartilhado, pela generosidade de vocês. Muito obrigado. Jonathan, por favor. Bem, eu acho que o Jonathan não está mais. Não, ele não está mais não, Belisário. Ele saiu. Então, em nome da Associação Panamazônia, em nome de todos os associados, eu renovo meus agradecimentos a todos, a Carol também, que nos ajudou, e a todos que assistiram. Muito obrigado, boa noite. E amanhã não percam, por favor, a palestra com o Dr. Reinaldo Zucatelli e com o Munir Lourenço sobre o futuro do agrobusiness, 17 horas de horário de Manaus. Muito obrigado a todos. Só mais uma coisinha. Foi gravada a reunião e nós vamos disponibilizar para todos o link. Muito obrigado. 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 Obrigado e parabéns. Tchau.